Hoje a gente vai falar sobre como a audição é um dos nossos sentidos mais valiosos. Em meio a discussões nos últimos dias sobre a possibilidade de alteração na lei do silêncio em Teresina, a gente resolveu debater sobre esse assunto aqui no nosso quadro Saúde, para falar sobre saúde auditiva. E para falar sobre isso, nós convidamos o médico otorrino Eric Barros. Muito bom dia. Bom dia, Aline. Tudo bem? É importante a gente falar sobre os limites, né, da nossa audição. Existe essa discussão nesse momento sobre quantos decibéis é possível que a lei pode, para a lei ser alterada, para que não prejudique a população, nem os músicos. Existe toda uma cadeia de profissionais que depende disso. Do outro lado, na outra ponta, estão nós que estamos ouvindo, e até os próprios profissionais também de música, de produção de eventos. Qual o limite ideal para que esse som seja ouvido de maneira saudável? Existe isso realmente? Existe. Na verdade, aí vão ter duas variáveis. Tem a intensidade do som e o tempo a qual ela é exposta àquele som. Então, quanto maior a intensidade do som, menos tempo de exposição é necessário para causar dano. Então, por exemplo, isso é baseado principalmente nos trabalhos, né? Então, assim, para ambientes de trabalho, por exemplo, o limite é de 85 decibéis para 8 horas de jornada de trabalho. Então, quando a gente tem 8 horas de jornada de trabalho e a intensidade sonora está acima disso, é necessário que as pessoas que trabalham naquele ambiente usem aquelas proteções auriculares. E aí, à medida que você vai aumentando o tempo, a intensidade sonora para 95 decibéis, aí só são necessárias 4 horas para dar dano. 105 decibéis, 2, 115 decibéis, às vezes alguns minutos já são suficientes para causar dano ao sistema auditivo. Então, quanto maior a intensidade sonora, em menos tempo de exposição, você já pode sofrer algum dano. Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, quando os aviões eles vão pousar, aquela pessoa que fica ali próxima do avião manobrando, né, ela passa muito pouco tempo ali, né? É um tempo muito curto, mas você pode reparar que ela está sempre com um abafador. Por quê? Porque ali o tempo é muito curto, mas a turbina de um avião tem uma intensidade sonora muito elevada. Então, mesmo o tempo de exposição muito curto, já pode causar dano. Bom, esse som da turbina do avião, inclusive, é um dos exemplos que a gente pode dar aqui, né? São mais de 130 decibéis, não é isso? Por aí, em torno de 115 a 130 decibéis. A partir desse estágio, já é possível acontecer o quê com o ouvido da pessoa? Olha, aí vão ter várias possibilidades clínicas, né? O primeiro sinal que a pessoa pode estar tendo algum dano auditivo é quando ela se sente incômodo pela própria intensidade sonora. E aí, muitas vezes, após a exposição, ela desenvolve um zumbido. O que é zumbido? Zumbido é quando você começa a perceber um barulho no seu próprio ouvido, mas não tem um som externo. Ele é percebido como um som que se origina no seu próprio ouvido, geralmente um som agudo e contínuo. Então, ali é o primeiro sinal de que está havendo algum dano. Esses danos eles podem ser reversíveis e, com o tempo, eles podem se tornar irreversíveis. Isso pode acontecer até em festas. Já deve ter acontecido com alguns telespectadores, por exemplo, de terem ido para alguma festa em que eles ficaram muito próximos da fonte sonora e que, às vezes, no dia seguinte a pessoa fica com um zumbido no ouvido quando ela acorda. E aí, depois de alguns dias, ela melhora. Aquilo ali foi o quê? Aconteceu algum dano ao sistema auditivo dela, só que foi reversível, por isso que melhorou depois. Mas se isso se repetir várias vezes, vai acontecer de ter um dano definitivo. Nessa animação que a gente está vendo aí, a gente está, inclusive, acompanhando o caminho do som, o caminho que o som percorre em todo o nosso aparelho auditivo, né? Inclusive, enviando essa mensagem ao nosso cérebro. Exatamente. A linguagem é entendida pelo nosso sistema nervoso central, pelo nosso cérebro, é basicamente uma mensagem elétrica, né? Então, o som, ele é uma onda mecânica que é produzido, ela se propaga através do ar, e aí ela vai fazer a nossa membrana timpânica, que é uma estrutura que tem dentro do ouvido, vibrar. Essa vibração vai ser transmitida através de uma cadeia ossicular que tem no ouvido, a gente estuda isso no colégio, né? Martelo, bigorna e estribo. E aí essa vibração é transmitida para líquidos que estão localizados dentro da nossa orelha interna, que é uma estrutura que já está muito próxima dentro do nosso cérebro. E aí isso vai estimular os neurônios dessa orelha interna a se despolarizarem, né? E aí isso aí vai gerar uma mensagem elétrica que vai até o nosso córtex auditivo, e aí a pessoa vai entender aquela mensagem sonora que foi produzida externamente. São reversíveis danos, por exemplo, de caixas de som que a gente está muito perto, ou até que ponto são reversíveis ou irreversíveis alguns danos? Como eu falei, existem lesões reversíveis e existem lesões irreversíveis. E isso até é uma questão interessante, porque a lesão auditiva, ela, no início, ela é insidiosa.
No começo, a pessoa não percebe que está perdendo a audição. Os primeiros sintomas são esses zumbidos que eu falei, né? Essa percepção de barulho. E aí, com o tempo, né, se ela continuar se expondo àquele dano, é que ela vai perdendo a audição. Inicialmente, a pessoa perde a audição até numa faixa de frequências que não é a da fala, então ela não vai percebendo, mas se ela for fazer um exame, vai estar lá a perda auditiva. Quais são as variáveis aí envolvidas em causar dano? É justamente a intensidade sonora e o tempo de exposição. Então, as recomendações são que as pessoas não se exponham a sons muito intensos, né? Quem usa aqueles fones de ouvido não deve colocar jamais eles na intensidade máxima. O máximo que a gente recomenda é que a pessoa utilize na metade da potência. Se você estiver com algum fone de ouvido e uma outra pessoa está conseguindo ouvir o que você está escutando, é um indicativo que já está muito alto, você tem que baixar. Além disso, é interessante você não passar muito tempo com aquilo ali, e sim ter períodos de repouso, porque a exposição contínua é que causa dano. Então, talvez a cada 45 minutos, 15 minutos de repouso, seria uma medida adequada para proteger a sua audição. Tá certo, doutor Érico. Muito obrigada por trazer esse alerta aqui para as pessoas e uma ótima terça-feira para o senhor. A gente que agradece, Aline, espero ter ajudado aí nos esclarecimentos. Certamente. Obrigado.